Eita, lembrei de mais um. Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu vou contar pra vocês algumas séries de livros que eu não sei se eu vou dar continuidade. Antes da gente começar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você já faz parte da nossa comunidade, bem-vindo de volta. Já dá um curtir nesse vídeo que me ajuda demais com a divulgação, porque aí o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e vai mandar ele para outras pessoas também. Me segue nas outras redes sociais para não perder nenhum tipo de conteúdo. Tem conteúdo diferente em todas elas. Eu também faço live quase todos os dias da semana lá na Roxinha, então se você gosta de companhia para ler, participar dos sprints de leitura e produtividade, passa por lá também para ler com a gente, para trabalhar, para estudar, para fazer o que você quiser fazer. Lembrando, tem mais um último recado paroquial nesse vídeo. Eu tenho uma lojinha na Shopee dos meus desapegos da estante. Então todos os livros que eu tiro da minha estante, que eu decido que não faz mais parte do que eu pretendo ler ou do que eu gosto e sempre tô renovando a minha estante, eu coloco os livros para vender lá na lojinha da Shopee. Então dá uma passadinha lá, porque vai que você gosta de alguma coisa, os livros estão sempre com preço muito em conta, é só para liberar espaço mesmo, né? Porque eu não tenho onde colocar tantos livros. E agora, dados os nossos avisos paroquiais, vamos ao vídeo. Essa ideia de vídeo veio porque teve uma pessoa que comentou em um dos últimos vídeos perguntando se eu já tinha lido ou o que eu tinha achado de um livro em específico que vai entrar aqui também nessa lista. E eu nunca falei muito sobre essa série ou sobre a maioria dessas que eu vou falar aqui pra vocês, eu falo muito pouco aqui no canal. Por quê? Porque são livros que eu realmente não terminei a série e eu tenho um pouquinho de dúvida se eu vou dar andamento ou se eu não vou. Alguns passaram o timing da leitura, outros eu não vou porque eu não quero comprar esses livros agora porque não são prioridades para mim. Então pode ser que em algum momento eu leia, mas por enquanto deixou de ser uma prioridade e eu não tenho todos os volumes para fazer isso. Então, não necessariamente que eu não vá ler o resto dessas séries, tá? Mas no momento já deixaram de ser prioridade pra mim e por isso eu não sei se eu vou terminar. Eu sei, gente, que tem muita gente que se sente na mesma situação com muitos livros na própria estante e às vezes, eu acho que vocês vão entender o sentimento, às vezes não é porque você não quer terminar ou porque você tomou birra, às vezes você gosta do livro. Mas eu acho que talvez passou o timing da leitura, passou a urgência, deixou de estar na memória recente, então você esquece um pouco da história e você fica, nossa, mas para eu pegar o livro de novo vou ter que reler o outro, que não sei o quê. Pode ter N motivos para você decidir não seguir com uma série. Pode ser porque você realmente não gostou, né, do livro. Enfim, cada um desses livros que eu vou falar aqui pra vocês tem um motivo diferente, mas são livros que eu realmente tô em dúvida se em algum momento eu vou continuar ou não. São eles. O primeiro livro, que é o que deu origem a esse vídeo, é o da Maya Banks, que é Atraída por um Highlander. Gente, o primeiro livro já é um romance de época. Eu gostei do livro quando eu li. Eu já tenho o segundo, que é o Seduzida por um Highlander. Eu já tenho o segundo livro, eu gostei quando eu li. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito aqui, porque é uma premissa que geralmente as autoras colocam quando o cenário da história é na Irlanda, é na Escócia. Eles colocam sempre uns personagens masculinos muito extremamente rústicos. E não que não seja ou que não fosse a realidade da época, mas às vezes eles usam tanto desse estereótipo do homem que é um brutamontes e ele é enorme, ele é muito másculo, mas ele também é muito bruto, muito grosso, muito machista. E aí eu entendo que naquela época e até hoje a gente ainda vive numa sociedade predominantemente machista, mas quando eu pego um romance pra ler, principalmente se o personagem for o protagonista da história, eu não vou conseguir torcer por esse casal se eu não conseguir ver qualidades nesse personagem, entendeu? E aconteceu isso aqui nesse livro, porque eu não conseguia muito entender o porquê que a mocinha gostava do cara. Teve várias situações desse livro que eu fiquei extremamente estressada com o mocinho. E eu sei que é uma pegada que a autora trabalha dentro dos livros dela, então me deu uma desanimada para pegar o segundo livro. Mas eu lembro que a história como um todo, a escrita da autora, o cenário que ela pinta, é tudo muito envolvente. Então mesmo que eu não gostasse de um personagem, eu gostava muito
muito da história, sabe? Então eu li o livro meio que sedenta pra continuar, sabe? Sempre queria voltar pra história. E quando eu terminei a leitura foi quando eu parei pra pensar assim, poxa, eu gostei muito, mas não dá pra ignorar o personagem me estressando desse tanto. Então foi um livro que depois que eu terminei eu cheguei a comprar o segundo volume. Mas aí eu fiquei naquele impasse de, será que eu leio, será que eu não leio? Fui deixando pra depois e acabei não lendo até hoje, tá aqui o segundo volume. Eu entendo que não é todo mundo que vai pensar a mesma coisa que eu, e tudo bem, tá? É só opinião. E eu sei que em algum momento talvez eu pegue esse livro, ou talvez não, talvez eu aceite que ele passou o timing da leitura, talvez eu dê uma chance, talvez não. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu essa série, se você gosta, o que eu posso esperar dos próximos livros, se eles têm a mesma formulinha do primeiro ou se tem pegadas diferentes, que eu vou querer saber. Agora um romance atual, que eu também não sei se vou terminar essa série, mas provavelmente quero ler outros livros da mesma autora, que é O Ar que Ele Respira, da Brittany Cherry. Eu li o primeiro, esse aqui, eu tenho o segundo, é o mesmo caso da Maya Banks, eu tenho o primeiro e o segundo, li o primeiro e não li o segundo, porque eu lembro que eu li outros livros da Brittany Cherry, eu li Vergonha, eu li Eleanor Gray, se eu não me engano. Eu lembro que Eleanor Gray ficou como meu favorito da autora, mas eu entendo que a Brittany, ela tem meio uma formulazinha em todos os livros dela, e O Ar que Ele Respira e Vergonha, eu senti os protagonistas extremamente parecidos, sabe? Não sei se eu vou querer continuar essa série, mas eu já tenho o segundo livro, então talvez... Então talvez em algum momento eu pelo menos vou tentar antes de vender os livros ou dar pra alguém. Então talvez eu ainda tente, mas eu também sinto que perdi um pouco o timing dessa leitura. Tem uma coisa aqui que eu penso muito sobre a forma como ela aborda o luto nesse livro, porque aqui a gente tem dois personagens que estão em luto. Sim, eu já passei pelo luto e eu sei que o luto é uma coisa muito individual, cada um vai passar por ele de um jeito diferente. É difícil a gente medir o que tá certo e o que tá errado dentro do luto, porque isso daí é uma coisa muito particular de cada um. Mas a forma como ela trata o luto aqui dentro do livro, eu não sei, pra mim me incomodou um pouco, sabe? Talvez funcione pra outras pessoas, mas pra mim me incomodou um pouquinho. Aí eu não sei, sabe, gente? Eu fiquei com uma coisinha com esse livro, não consegui favoritar. Mas eu ainda tinha gostado o suficiente pra comprar o segundo livro. E aí eu vi muita gente falando que o segundo livro era o pior da série, que ninguém gostava do segundo livro, e ninguém falou pra mim que era um livro bom. Falei, poxa, mas aí eu tenho que passar pelo segundo em algum momento, né? Aí eu meio que desanimei da leitura e fiquei pensando se eu ia se eu ia continuar a série ou não. E se você já leu todos os livros dessa série dos Elementos, me conta o que você achou, porque assim, eu só vi gente falando mal do segundo livro, que não é o melhor da série, que não é o favorito dessas pessoas, mas que o terceiro e o 4 são muito bem avaliados. Aí eu fico meio em dúvida, sabe? Eu sei que eu quero terminar essa série dela em algum momento. Eu gosto da escrita da Brittany e eu quero ler outros livros dela. E eu sinto que pra pegar novos livros dela, eu teria que finalizar pelo menos os que eu já tenho e o que eu já comecei de série dela, né? Então é isso, mas eu preciso muito da ajuda de vocês pra voltar a ter vontade de ler essa série. Agora um livro mais jovenzinho, vamos de... Esse daqui é Briar-U, eu sempre confundo qual é o nome das séries. Essa daqui é a Briar-U, eu li o primeiro, o segundo e o terceiro, se eu não me engano. Eu sei que tem um quarto, eu não sei se tem quarto e quinto, mas eu sei que tem pelo menos um quarto. Eu sinto que eu passei, esse daqui eu passei a faixa etária já. Eu não consigo mais me identificar com os protagonistas da Ellie Kennedy, sabe? Eu não consigo, gente, não consigo. Porque realmente é uma questão de faixa etária, sabe? Quando você passa por alguns estágios da sua vida, você vai começando a não se identificar mais com a pessoa que você era no estágio passado. E a Ellie Kennedy foi uma autora que funcionou muito pra mim alguns anos atrás, sabe? E funcionaria também até uns 2 anos atrás. Mas de um tempo pra cá eu mudei muito, meu modo de pensar mudou muito, meu gosto literário mudou muito. E esses livros eu tenho um apego sentimental por eles, porque eu lembro que quando eu li foi um momento muito amorzinho no meu coração, gostei muito da série da Off Campus, eu gostei muito da Briar-U também.
Eu li 3 livros, inclusive, né? Não foi uma série que eu li só o primeiro. Eu li toda a série de O Acordo lá da Off Campus. E dessa eu li 3. Mas deixou de ser uma prioridade pra mim. E aí eu não consigo mais me identificar com essa faixa etária dos protagonistas. Que as pessoas ainda... Elas estão ali no final do ensino médio, começo da faculdade, eu já não estou mais nesse momento de vida, então acaba que a gente se distancia um pouquinho. Não tô falando de evoluir, sabe, gente? Eu não tô falando de ser superior ou inferior, não é isso. É mais uma questão de, tipo, quando você tem 27, quase 30 anos, no meu caso, né? Eu tenho 20, vou fazer 27 agora. Eu sou uma pessoa completamente diferente da Paola de quando eu tinha 20, sabe? Parece pouco, mas muda muita coisa na cabeça da gente. E aí acaba que a gente só não se conecta mais com esses problemas dessa faixa etária. E quando a gente está naquele momento, é mais fácil da gente entender porque é o que a gente está sentindo também. E aí hoje em dia eu vejo que eu tô favoritando mais os livros de personagens que estão ali mais na minha faixa etária, de personagens que eu consigo entender os sentimentos e os problemas, porque acontece comigo hoje também, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Mas é uma leitura gostosinha de fazer. Os livros de Off Campus, os livros da Ellie Kennedy em geral, são umas leituras gostosinhas. Não vão demandar muito de você. Mas como eu não consigo me identificar tanto, então acaba deixando de ser prioridade. E aí por isso eu não sei se em algum momento eu vou comprar a continuação dessa série, se em algum momento eu vou ler, talvez um dia eu pegue o e-book para continuar a leitura. Se um dia que eu não tiver nada para ler e precisar só de um livro para passar o tempo, talvez funcione. Então, mas hoje em dia eu não sei. A Paola de hoje não sabe se um dia vai terminar essa série. Voltando do pré-romances de época, eu não achei que eu fosse colocar Julia Quinn nessa lista. Mas temos Julia Quinn com Damas Rebeldes. Esse é o livro 1. Eu cheguei a ler o 1 e o 2. Eu sei que já tem o terceiro lançado. Se eu não me engano, é uma trilogia essa série. E foram, acho que se eu não me engano, foram os primeiros livros que a Julia Quinn escreveu. Dá pra ver muita diferença da escrita dela desses livros pra Bridgerton, por exemplo. Ela evoluiu muito na sua forma de contar as histórias. E em Bridgerton, pra mim, ela é impecável. Eu gosto demais. Tá, tem um problema... Ela é pecável porque tem um problema do que eu. Mas a escrita dela é muito envolvente e nem se compara, ao meu ver, nem se compara à escrita dela nesse livro aqui. E no segundo, que é o Brilhante. Eu sinto que, por saber que foram os primeiros livros que ela escreveu, eu consigo desculpar, eu consigo passar pano e tal, mas eu não consigo gostar. É isso. Eu gosto dela, eu queria muito ter gostado dessa série, eu gosto das capas, eu tenho o primeiro e o segundo, eu queria comprar o terceiro, pelo menos pra ter na estante. Mas, assim, gente, em algum momento talvez eu compre pra completar minha coleção de Julia Quinn, mas... Damas Rebeldes não funcionou comigo, sabe? Aqui eu vejo muitos problemas nessas narrativas dela nesses livros, principalmente no segundo, que é o Brilhante. Esse é o Esplêndida, né? O Brilhante, então... Brilhante tem um mocinho lá que eu fiquei com tanta raiva dele, eu peguei ranço daquele livro, entendeu? Os diálogos nada a ver, eu não consigo, gente. Eu acho que foi o livro da Julia Quinn que eu dei menos estrelas. Se não me engano, eu dei uma e meia ou 2, uma coisa assim. Eu realmente detestei o Brilhante. E aí, esses livros dela, por mais que eu goste muito da autora, eu queira muito completar minha coleção de livros da Julia Quinn, esses aqui eu não consigo. Esses aqui, muito provavelmente, eu não vou continuar. Não vou tentar ler o terceiro livro. É a cabeça da Paola de agora falando, né? Mas provavelmente eu não vou continuar essa trilogia. E se em algum dia eu comprar, vai ser só pra completar a coleção. Agora vamos para fantasias. Já falamos de romance de quase todas as faixas etárias. Vamos para fantasia. E não é segredo pra ninguém. Eu já falei disso em live, falo isso direto. Que se tem uma série que eu peguei o ranço dos protagonistas, foi Cidade dos Ossos. Gente, esse daqui é o primeiro livro, né, de Os Instrumentos Mortais. Eu li quase a série inteira, se eu não me engano, falta um ou dois livros pra terminar a série, então eu peguei o primeiro só pra ilustrar. Mas nos 3 primeiros livros eu amava a história, eu amava a série.
Passou pra segunda trilogia, eu não conseguia mais aguentar o vai e volta da Claire e do Jace, se eu não me engano é Jace. E eu não tava aguentando mais, não termina, não volta, ai, o mundo inteiro está contra nós. Ah, agora a gente pode ficar junto, não, mas agora não pode. E volta, e briga, e termina, e aí volta, e pede desculpa. E eu fico, cara, não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esses dois. E eles são muito chatos, cara. Você aguenta 3 primeiros livros porque a história tá muito boa. Mas depois disso, fica cansativo, entendeu? Eu não aguento mais os dois. E o Simon é um personagem que eu não gosto desde o começo, então eu só fui aumentando minha preguiça dele, porque é um personagem que, por mais que eu entenda que ele é como se fosse o anti-herói, a pessoa que não é dominante, mas que sempre acontece coisas com ela e acaba sendo importante para a história, eu vejo o crescimento do personagem, mas ele não deixa de ser chato pra mim. A Claire e o Jace, eles são chatos, mas isso fica mascarado. Dicção foi embora. Mas isso fica mascarado no começo dos livros, assim, porque acontece muita coisa, muito plot em cima deles. Aí isso acaba fazendo você passar um paninho pelas pessoas chatas que eles são. Mas chega num momento que você não aguenta mais eles brigando e termina, e briga e termina, e agora a gente é irmão. Não, mas a gente não é. Ah, mas tem uma pessoa que não quer a gente junto. Ah, mas agora eu vou ser escravo de não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, só termina então. Tá difícil desse tanto. No mundo real isso seria um relacionamento tóxico, entendeu? Que é aquele que termina e volta tantas vezes que já não faz bem mais um pro outro. Eu fico, não, pelo amor de Deus, chato demais, cara, chato demais. E aí eu não sei se eu vou terminar essa série. Eu queria terminar pra ler outras coisas do universo, ler outras coisas, porque a Cassandra Clare resolveu ligar tudo. Se ela não tivesse ligado tudo, dava pra eu ler outras coisas sem precisar terminar essa série, mas ela ligou. Aí agora eu tô pensando, assim, quando é que eu vou fazer isso comigo mesmo? E por último, mas não menos importante, esse daqui, eu gosto dos livros, eu gosto do universo, eu gosto da escrita, eu gosto de quase tudo. Apesar de ter uma formulazinha também, aquele negócio de, somos os vilões e não sei o quê. Apesar de ter essa formulazinha de fantasia que é meio ultrapassada, esse aqui, o motivo de eu não saber se eu vou continuar essa série ou não, é porque ela é infinita, ela não acaba de lançar nunca mais, que é Irmandade da Adaga Negra. Gente, já tem a série, tem o spin-off, tem o spin-off do spin-off, cara, tem um monte de livro, tem uns 20 livros, se eu não me engano, já lançados dessa série, desse universo. E assim, eu gosto, mas é difícil, cara, porque eu não sei se eu vou comprar todos esses livros não, e muito provavelmente não irei, entendeu? Eu já tenho até 6. Eu tenho 6 livros dessa série. E eu li todos os 6 que eu tenho. E eu lembro que os meus favoritos ainda são os 3 primeiros. E depois disso eu gostei dos outros, mas não amei nenhum deles. E é uma série que eu gosto, principalmente pra ler quando eu não tô fazendo nada, ou quando eu vou levar em viagem, alguma coisa assim. Porque são livros que não demandam muito da gente, é só envolvente mesmo. E é uma fantasia até meio bobinha, que tem muito hot, que também eu gosto, entendeu? Enfim. Eu gosto da história e dos livros. E apesar de serem livros que você consegue ler eles separados, tem um fundo que liga todos eles. Mas a história principal é sempre os 2 protagonistas começa e termina no mesmo livro. Aí o livro seguinte, o plano de fundo é o mesmo, mas o casal principal é outro, diferente. E aí esse daqui eu não sei se vou terminar, gente, porque realmente é infinita. Eu nem sei se um dia tem como terminar essa série, que não para de lançar livros dessa série. Enfim, é isso. Irmandade da Adaga Negra, esse daqui é pelo número de livros, que é porque alguém tem que parar. O J.R. Award lá, que eu não sei nem se é mulher, se é homem, mas alguém tem que parar essa pessoa. Pelo amor de Deus, gente, tá na hora de escrever outra coisa, né, amigos? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero não ter, sei lá, feito ninguém ficar com raiva de mim. Não estou falando que os livros são ruins. Só estou falando que talvez eu tenha passado o momento da leitura, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.